Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro assumiu tudo o que sabe em depoimento à Polícia Federal. Mas ele disse também que Bolsonaro não foi citado no caso da venda ilegal das joias sauditas. Hoje também teve uma operação da Polícia Federal que colheu provas para as investigações que apuram o desvio de dinheiro público a partir de uma emenda parlamentar do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Isso aconteceu na época em que ele era deputado federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mandou bloquear mais de R$800 mil da conta do ministro para possibilitar a recuperação de valores supostamente desviados de uma empresa estatal do governo. E no esporte, a seleção brasileira feminina de futebol tem um novo comandante. O treinador Arthur Elias, que atualmente estava treinando o time feminino do Corinthians, foi escolhido pela CBF após a demissão de Pia Sundhage. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que na manhã de hoje aconteceu uma explosão em uma metalúrgica no interior de São Paulo que deixou ao menos 5 pessoas mortas e dezenas de feridos lá em Cabreúva, São Paulo. De acordo com o governo paulista, o número de feridos pode ser ainda maior, porque enquanto eu gravo este episódio, os resgates dos funcionários estão acontecendo. A explosão aconteceu devido a uma explosão de um forno de derretimento de alumínio da metalúrgica, mas ainda não há informações sobre o que causou o incidente. Imagens mostram a empresa completamente destruída e, segundo as autoridades, isso dificulta um pouco as buscas. As autoridades também informaram que não têm informações de quantas pessoas estavam na metalúrgica no momento do acidente. O barulho assustou os moradores da região, que disseram que a explosão foi sentida em um raio de 5 quilômetros do endereço. Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou o caso e ressaltou que mobilizou todo o apoio necessário a Cabreúva. Todas as atualizações sobre este assunto você pode encontrar ao vivo durante a programação da CBN, por meio do nosso site, aplicativo, YouTube e também Globoplay. Mudando de assunto, hoje teve uma operação da Polícia Federal que mirou uma parente de um ministro do governo Lula. O ministro em questão é o das Comunicações, o Juscelino Filho. Essa operação da PF teve como objetivo colher provas para as investigações que apuram um desvio de dinheiro público a partir de uma emenda parlamentar do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Só que esse suposto crime teria acontecido na época em que ele era deputado federal. Esse dinheiro aí, que foi enviado via emenda parlamentar, foi encaminhado para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é chamada de Condevasp, que é uma empresa pública comandada por políticos do Centrão. Juscelino Filho, ele não foi alvo das buscas hoje, mas a irmã dele sim. A irmã dele é prefeita da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, e foi afastada do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal pediu ao tribunal buscas contra o ministro, mas Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, não autorizou. Só que Barroso autorizou o bloqueio de R$835 mil da conta do ministro das Comunicações para possibilitar a recuperação de valores que foram supostamente desviados da Condevasp. Barroso também não autorizou o cumprimento de busca e apreensão nos endereços de Juscelino Filho, mas considerou que há indícios suficientes para justificar o bloqueio de bens do ministro. No total, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal. Todas são cidades do Maranhão.
Essa investigação aí, eu vou detalhar ela agora, ela não começou neste ano, está em andamento desde 2021. Os agentes da Polícia Federal informaram que chegaram agora em um momento, digamos assim, crítico da investigação, no núcleo político da organização criminosa, porque eles conseguiram rastrear que uma emenda parlamentar de Juscelino Filho, enviada para a Codevasp, serviu para asfaltar uma estrada na cidade de Vitorino Freire. E essa estrada, ela leva à fazenda da família do ministro. Importante reforçar aqui para você que emenda parlamentar é um dinheiro que o deputado ou senador tem sim o direito de receber para repassar para a sua cidade ou estado. Mas esse dinheiro ele precisa ser usado para beneficiar a população e não a si próprio, como nesse caso em que o dinheiro foi usado para asfaltar uma via que leva à fazenda da família do ministro, isso segundo as investigações da Polícia Federal. Se confirmadas aí essas suspeitas da PF, os investigados vão responder por fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. Claro que ao longo da programação da CBN falamos sobre este assunto. O nosso repórter Felipe Igreja, de Brasília, conversou com o procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. E ele disse que o caso indica mais uma situação em que emendas parlamentares são utilizadas fora do interesse público. Essas emendas, elas devem ser inspiradas no interesse da sociedade. Não é o interesse pessoal do parlamentar. Não é apresentar uma emenda para se beneficiar pessoalmente dos efeitos da emenda. Quem tem que se beneficiar da emenda é o interesse público, é a saúde pública, é a educação pública, é o saneamento básico que 1/3 da população do país não tem. São as palafitas que envergonham o Brasil perante o mundo. E não interesses mesquinhos, individuais e menores. Por meio de nota, o ministro informou que toda a atuação política dele tem sido pautada pelo interesse público e atendimento da população. Ele disse ainda que emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional e que o inquérito da Polícia Federal vai servir para esclarecer esses fatos. Já a Codevasp diz que colabora com o trabalho das autoridades desde a primeira fase da operação e que já demitiu um funcionário envolvido nas supostas irregularidades. A empresa estatal diz ainda que mantém um compromisso com a elucidação dos fatos e com a integridade de suas ações. Agora eu vou retomar um assunto que eu contei para você ontem e ficou pendente aí. Eu estou me referindo ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. No final das contas, ele ficou ontem quase 10 horas na Polícia Federal prestando depoimento sobre o caso da venda ilegal de joias sauditas nos Estados Unidos que foram recebidas de presente pelo então presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, se manifestou pela primeira vez após o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro começar a colaborar com os investigadores. Em um áudio que foi enviado para a jornalista Camila Bonfim, da Globo News, ele admitiu que Mauro Cid assumiu tudo à Polícia Federal e não colocou Bolsonaro em nada. Estão colocando palavras que não tem no Cid, acusações ao Bolsonaro que não existe. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo, não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento ou suspeita de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra Bolsonaro. Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade de Bolsonaro, de corrupção. Mas vale lembrar aqui para você que este advogado ele já mudou de versão ao menos 2 vezes ao voltar atrás das informações que Mauro Cid iria confessar o esquema à Polícia Federal. Na versão de hoje, o advogado disse que Mauro Cid admitiu à Polícia Federal ontem que pagava as contas do ex-presidente Bolsonaro com dinheiro em espécie que vinha da remuneração de Bolsonaro como capitão da reserva e também do que ele recebia como presidente. O advogado diz que esse dinheiro era movimentado por Mauro Cid.
E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele, era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa toda. O dinheiro que o Cid pegava para pagar as contas do presidente, então, ex-presidente, era os 50 mil que parece que era o que ele ganhava de presidente e os 20 mil da aposentadoria. Era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando, porque ele não gosta de cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Agora, se é verdade ou não essa nova versão do advogado de Mauro Cid, não sabemos. Mas o que temos mesmo de concreto é que desde a semana passada, Mauro Cid prestou 3 depoimentos à Polícia Federal, que juntos dão 26 horas. Isso aí sinaliza que ele está colaborando de alguma forma com as investigações. Por isso até que tem uma expectativa dele firmar um acordo de delação premiada para falar tudo o que sabe e aliviar um pouquinho a pena dele pelos diversos crimes que ele está sendo investigado. A nossa repórter da CBN em Brasília, Isa Staciarini, ela conversou com uma fonte ponta firme ligada à investigação, que disse para ela que tudo está caminhando para uma possível celebração desse acordo. Desde a semana passada, Mauro Cid tem fornecido à Polícia Federal detalhes extras do esquema de venda e recompra dessas joias sauditas. Os investigadores agora eles tentam confirmar a versão do militar, com a apreensão de novas provas, novas etapas de operações e até a intimação de mais pessoas para prestar depoimento. Depois dessa declaração do advogado de Mauro Cid, os advogados de Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que ficaram em silêncio ontem na Polícia Federal, pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o acesso à íntegra dos depoimentos que foram prestados ontem à Polícia Federal. Na semana que vem tem o feriado do dia 7 de setembro, Dia da Independência. E nos últimos 4 anos, essa data ela foi usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer discursos, digamos assim, inflamados para os apoiadores. Discursos até antidemocráticos e que incentivavam a violência contra o Supremo Tribunal Federal. E neste ano, há uma dúvida no ar de como é que vai ser esse 7 de setembro. O governo Lula quer usar essa data para lembrar que é uma data nacional e não de um político. Já o governo do Distrito Federal está preocupado, tanto que a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, disse que o efetivo de segurança para os atos cívicos do 7 de setembro na capital da República será maior do que o total de homens empregados na posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro. Depois das invasões do dia 8 de janeiro aos prédios públicos dos 3 poderes, Celina Leão disse em entrevista ao CBN Brasília hoje que é melhor pecar pelo excesso. Iremos colocar um efetivo maior do que o dia 1º, que foi a posse do presidente Lula, onde nós tínhamos aí uma previsão de milhares de pessoas. Então, nós estamos colocando o mesmo efetivo, inclusive um pouco mais ampliado. Todas as nossas forças de segurança e os órgãos e secretarias auxiliares estarão à disposição. A motivação do grupo é para que nós possamos alinhar informações. Que nível de informação que a ABIN tem que talvez nós não tenhamos? É muito mais um grupo de prevenção e de trabalho do que realmente é de pânico e falta de controle da situação. A governadora em exercício pediu ontem ao Ministério da Justiça também apoio da Força Nacional para reforçar a segurança na esplanada dos ministérios. Ela teve uma reunião com o secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli. Ele até chegou a ser interventor da segurança pública no Distrito Federal após os atos golpistas. E essa mobilização aí das autoridades para evitar que qualquer ato fuja do controle cresceu depois que o Ministério da Justiça alertou para a possibilidade de manifestações no dia 7 de setembro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou ao governo do DF vídeos de bolsonaristas que ameaçam convocações de atos. Num deles, o pastor Silas Malafaia
criticou a prisão dos invasores do 8 de janeiro e chamou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de ditador de toga. Lembro você que nos atos do ano passado, Silas Malafaia discursou ao lado de Bolsonaro em um palanque posicionado na esplanada dos ministérios. A governadora em exercício, Celina Leão, ela está coordenando o esquema de segurança, já que o governador do DF, Ibanez Rocha, está nos Estados Unidos. No dia da independência, no dia 7, está previsto um evento na esplanada dos ministérios com a presença do presidente Lula. Os desfiles estão previstos para as 9 horas da manhã e a expectativa é de que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Agora eu vou atualizar você sobre o estado de saúde do Faustão. O apresentador Fausto Silva continua evoluindo bem e foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. As informações estão em um boletim médico que foi divulgado no final da tarde de hoje. Então ele continua internado no hospital, onde ele vai continuar o processo de reabilitação. Lembro você que Faustão passou por um transplante de coração no último domingo e ontem ele usou as redes sociais para agradecer a família do doador do órgão. Na economia, hoje teve uma divulgação de um dado muito importante para o nosso país, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é um indicador que mostra se a nossa economia está indo bem ou não. O PIB, que foi divulgado hoje, que é uma prévia, cresceu 0,9% entre abril e junho na comparação com os 3 meses anteriores. Esse resultado ele veio bem acima das projeções que apontavam para um crescimento de 0,3% sobre o primeiro trimestre. Os setores que puxaram aí essa alta foram da indústria e o setor de serviços, que representam 70% do PIB. Já a agropecuária registrou uma queda. Com esse resultado, esse é o 8º dado positivo da economia consecutivo, mas representa uma desaceleração em relação ao crescimento registrado nos 3 primeiros meses do ano. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o PIB cresceu 3,4%. Nesse semestre, a elevação acumulada chegou a 3,7%. Esses dados que eu contei para você foram divulgados hoje pelo IBGE. E após a divulgação dessa prévia do PIB, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o resultado foi uma surpresa positiva e que espera que a economia brasileira cresça 3% neste ano. Porque pelas contas do ministro da Fazenda, se a economia ficar estagnada durante todo o segundo semestre, o crescimento vai ser de 3,1%, que é acima da projeção do mercado, e que está em 2,3%, isso por enquanto. Haddad diz que o crescimento está 3 vezes superior ao que é esperado. Realmente surpreendeu positivamente e a gente fica feliz que as projeções do início do ano feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, estão sendo superadas e o crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de 3%. Então nós estamos aí com uma expectativa ainda melhor do que estávamos em janeiro, quando as nossas projeções indicavam um crescimento superior a 2%. E eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu a esse resultado da prévia do PIB, né? A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com uma super alta de 1,86% aos 117.892 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,21%, cotado a R$ 4,941, e o euro também fechou o dia com uma baixa de 0,83%, cotado a R$ 5,324. No noticiário internacional, hoje teve um momento de tensão lá no Equador, porque em uma rebelião conjunta, presos de 6 penitenciárias no Equador fizeram 57 agentes penitenciários e policiais reféns. A rebelião acontece em penitenciárias espalhadas pelo país, entre elas em Quito e também em outra perto da fronteira com o Peru. Por enquanto, não há informações sobre feridos ou vítimas, isso enquanto eu gravo este episódio
no começo da noite de hoje. Esse motim começou na noite de ontem. De acordo com a polícia, a revolta pode estar ligada a uma explosão de carros-bomba que aconteceu no início do dia de ontem em Quito, em uma possível represália à transferência do líder do grupo criminoso Los Lobos a um presídio de segurança máxima. Esse grupo, o Los Lobos, reivindicou o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, que morreu com 3 tiros na cabeça ao sair de um ato de campanha no início do mês de agosto. E no esporte, a seleção brasileira feminina de futebol tem um novo comandante, o treinador Arthur Elias, que atualmente estava no Corinthians, no time feminino, é o técnico do Brasil no lugar de Pia Sundhage, que foi demitida na quarta-feira pela CBF. Arthur Elias tem 42 anos e foi escolhido porque ele vem de um trabalho impecável de 5 anos de sucesso no Corinthians. Pelo clube paulista, o treinador foi 4 vezes campeão brasileiro, tricampeão da Libertadores da América, tricampeão paulista, entre outras conquistas. Ele também tem um título brasileiro com o Centro Olímpico em 2013. Agora, o projeto da CBF é manter a comissão técnica para os próximos 4 anos, abrangendo os Jogos Olímpicos de Paris, 2024, e a Copa do Mundo de 2027. Arthur Elias falou hoje sobre a expectativa para assumir o novo cargo na seleção. Dizer que nesse tempo todo, entre acertos e erros, né, entre derrotas e vitórias, a preocupação sempre foi o meu desenvolvimento pessoal, profissional, junto com a minha comissão técnica, e também o entendimento, né, e o apoio a tudo que envolve o futebol feminino aqui no Brasil. Então, acho que hoje me sinto muito realizado, né, por esse cargo agora, por esse convite. Tenho certeza que a gente vai conseguir, em pouco tempo, já mudar a mentalidade que nós temos aqui na seleção brasileira, dentro do futebol feminino no Brasil. Isso é uma missão que eu tenho. E hoje ele teve trabalho. Ele anunciou a lista das 30 convocadas para a data FIFA de setembro, que vai acontecer entre os dias 18 e 26. A principal novidade na convocação de hoje é a volta da atacante Cristiane, de 38 anos, do Santos, que foi esnobada pela Pia e não jogou na Copa do Mundo. Arthur Elias também convocou a nossa camisa 10, Marta, que atualmente joga pelo Orlando Pride. A craque de 37 anos se despediu, sim, da Copa do Mundo, mas ela tinha deixado aí aberta a possibilidade de continuar jogando pela seleção. Agora, a seleção brasileira não vai ter amistosos nessa data FIFA, mas o novo treinador vai aproveitar esse período para realizar treinamentos. A primeira competição oficial mesmo de Arthur Elias vai acontecer nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E para fechar o nosso giro esportivo de hoje, teve muita emoção, teste para cardíaco, porque a seleção brasileira masculina de basquete bateu o Canadá por 69-65 na Copa do Mundo de Basquete. E eu disse que foi teste para cardíaco porque teve um momento em que o Brasil estava perdendo por 12 pontos de diferença, mas conseguiu virar e venceu. A equipe agora volta à quadra às 6h45 da manhã de domingo, pelo horário de Brasília, contra a Letônia. Vamos saber o que aconteceu esta semana lá nas terras de Sucupira? Pediu o cabo pra não dizer nada. Mas será que a gente pode ter confiança nesse cara? Eu não sei, mas ele prometeu, não é? O senhor não falou no meu nome? Não, eu não toquei no nome do seu prefeito. E nem vai tocar. Cara, eu nem sabia que você tava no circuito. E eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Claro, porque ele está por trás dessa negociata. Essa coisa, essa campanha moralista, tudo isso é pura hipocrisia para cobertar uma transação que envolve grupos internacionais. Hello. É o advogado. Alô, doutor. Dê um jeito. Para isso lhe pago. Eu tenho sido vítima de uma campanha covarde de fake news. Eu estou absolutamente tranquilo
jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito e eu vou aqui dizer a minha revolta. Eu, Frederico Wassef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás. Tá precisando de um chá de lembrança, né? Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Frente, sucupira! A única joia aqui presente são vocês. Alcandorada figura de mulher que pela sua dignidade, pela sua fidelidade e por que não dizer pela sua virtuosidade, transformou-se no protótipo da mulher sucupirana. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia tá na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Me joias pra vocês. Viva a primeira dama de Sucupira! Viva o capitão que parou o trem no braço! As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Como hoje começou setembro, vou embora hoje com a música September, do grupo Earth, Wind and Fire, porque já é tradição por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje, o roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você também pode, lá no Spotify, seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio. No Apple Podcasts, você pode seguir a gente. No Deezer, você pode favoritar. Já no Google Podcasts, você pode se inscrever. No Cashbox, você pode se inscrever e também dar like. No Amazon Music, você pode seguir. E na Alexa, você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que na segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Na segunda-feira a edição da noite vai ficar por conta da minha amiga Bárbara Falcão e eu volto na terça-feira. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até terça!